Nessa manhã, Deus colocou no meu coração refletir a partir de uma coletânea de textos. Eu trouxe uma coletânea de textos bíblicos que eu quero compartilhar com os amados irmãos. E todos esses textos bíblicos tratam, de certa forma, trazem reflexões a partir de uma figura central, que são as crianças. As nossas crianças, as crianças de maneira geral. E a reflexão, o título da reflexão dessa manhã é Aprendendo com as Nossas Crianças, ou aprendendo a partir da infância, ou a partir daquilo que o texto trata no que concerne a esse tempo da vida dos nossos pequenos, que é a infância. E eu percebi que existem muitos textos bíblicos, eu tive, claro, que diminuir, não trazer todos, muitos que nos trazem ilustrações, palavras, ensinamentos, orientações, não só para que sejamos bons pais, mas também para que sejamos cristãos autênticos, para que sejamos instrumentos de bênçãos na vida das nossas crianças e das crianças que estão em nosso entorno, para que nós possamos viver a vontade de Deus para a nossa caminhada. Então, vocês perceberão que há aqui uma coletânea de texto. Vamos então ao primeiro texto que eu trago aos amados irmãos, se encontra em Mateus, capítulo 19, versículo 14. A palavra do Senhor nos diz: Então disse Jesus: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhante a elas. Amados irmãos, de pronto eu trago um texto bíblico que apresenta uma experiência do Senhor Jesus. O Senhor estava pregando, compartilhando o evangelho, e algumas crianças estavam ali, e elas queriam ter um encontro com o Senhor Jesus, ter uma experiência com o Senhor Jesus. É interessante que a gente procure fazer um salto cultural, quem sabe viajarmos um tempo, chegarmos a pouco mais de 2000 anos e vermos aquele cenário. E Jesus pregava o evangelho e, entre aspas, aquilo significava coisa de gente grande, muito entre aspas, porque eram os adultos que ouviam aquela palavra. E surge então um ímpeto, uma ideia, um desejo de um grupo de crianças com os seus pais. As crianças queriam ter acesso ao mestre, ao rabi, mas as pessoas cercavam Jesus. E não era assim tão fácil ter acesso a Jesus. E acesso aqui, irmãos, não é apenas se aproximar de Jesus, é talvez perguntar alguma coisa a Jesus, conversar com Ele, se permitir tocar. Provavelmente Jesus tocou na cabeça daquelas crianças, pode ser que tenha abraçado aquelas crianças. O fato é que o desejo, o ímpeto, o anelo era daquelas crianças se aproximarem do Mestre. Mas os discípulos, a princípio, embarreiraram aquilo. Disseram: não, o mestre não tem tempo. O mestre está ocupado pregando o evangelho aos adultos. O mestre, no momento, não pode atendê-los. Ao que o Senhor Jesus, percebendo aquilo, disse: Não impeçam as crianças de virem a mim. Não as impeçais. E ele então acolhe aquelas crianças. Amados irmãos, aqui uma reflexão profunda a cada um de nós, porque nós devemos pedir a Deus sabedoria e sensibilidade para não sermos empecilho ao desenvolvimento espiritual das nossas crianças, para não embarreirarmos que as nossas crianças possam ter uma relação profunda com o Senhor Jesus, que nós sejamos, ao contrário, facilitadores, que nós sejamos, ao contrário, pessoas que estimulam as nossas crianças terem acesso ao Senhor dos Senhores. Porque nós sabemos que quando o Senhor Jesus morreu e o véu do santuário foi rasgado de alto a baixo, dando-nos a compreensão espiritual que temos todos livre acesso ao Pai, essa acessibilidade não se circunscreve aos adultos, a todos nós. Todos nós podemos e devemos nos aproximar do Senhor.
Todos nós podemos e devemos ter uma relação com o Senhor Jesus. Todos nós podemos e devemos compreender que é possível ter acesso a Deus desde a mais tenra idade. As nossas crianças podem se aproximar do Senhor Jesus. Elas podem e devem orar. Elas podem e devem ouvir a palavra de Deus. Elas podem e devem ter como circunstância, como ambiência, um local que facilite esse encontro com o Senhor. E nós que somos pais, que somos cristãos, devemos abraçar esse ministério de sermos verdadeiros impulsionadores, nos colocarmos como aqueles que estimulam as nossas crianças a terem experiências com o Senhor dos Senhores, com o nosso Pai querido, com o nosso Deus amoroso, porque o nosso Deus acolhe e abraça as nossas crianças. Portanto, amados irmãos, não sejamos um empecilho para a vida espiritual das nossas crianças. Mas a Bíblia também nos ensina, ainda no Evangelho de Mateus, agora no capítulo 18, versículo 3 a 4, uma palavra muito linda. Disse o Senhor Jesus, e disse, são palavras do Senhor Jesus: em verdade lhes digo, que a não ser que vocês mudem e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, há aqui uma conclusão: quem se faz humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. Amados irmãos, mais um texto cuja ambiência semântica está ao redor da ideia de criança, mas que também nos traz um significado e uma orientação profunda à nossa caminhada espiritual. Que sejamos humildes como as crianças. A ideia aqui de humildade, queridos irmãos, é uma ideia de submissão, de entrega. É claro, e nós entendemos isso, nós nos tornamos adultos, nós construímos uma expertise em relação à vida, nós nos aplicamos a conhecimentos, nós amadurecemos, nós conquistamos a nossa independência, nós crescemos à medida que vamos passando pelo tempo, mas isto não deve ser um embarreiramento, algo que tolha de nós a experiência da submissão a Deus. Deus não quer que sejamos imaturos, é claro. Deus quer que tenhamos as nossas conquistas, certamente. O Senhor quer que possamos nos posicionar perante a vida, isto é natural, mas nesse processo nós devemos compreender que o Senhor é a nossa grande referência. Nós devemos entender que a sua palavra é boa, perfeita e agradável. Nós devemos nos submeter a esta palavra que é boa, perfeita e agradável e nos entregarmos completamente ao Senhor e colocarmos diante do Senhor dos Senhores as nossas conquistas, os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas vidas. E quando tivermos algo em nossa vida que contrasta com a palavra do Senhor, ou algum entendimento que é contrário à palavra do Senhor, humildemente nos submetermos a Deus e dizermos: Senhor, ajuda-me neste processo, ajuda-me a compreender a tua palavra, ajuda-me a vivenciar a humildade de uma criança. Naquele contexto em que o Senhor Jesus apresentou essa palavra, ele estava rodeado de homens religiosos, fariseus, que estavam fundamentados em leis humanas, em predições que eles tinham desenvolvido ao longo dos séculos, e o Senhor Jesus trata isso, chamando-os à humildade, à simplicidade, ao acolhimento de uma palavra nova, de um novo direcionar da parte de Deus, que deveria penetrar no coração daqueles homens e redundar em frutos maravilhosos do Espírito. Por isso, a Bíblia nos ensina: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aprendemos então que devemos ser humildes como uma criança e devemos nos entregar
ao Senhor completamente, porque Ele tem algo de maravilhoso para cada um de nós. Mas aprendemos também outras coisas. Por exemplo, o texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 15 ao 16, nos ensina. Mas, quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, uma expressão de louvor, louvado seja o filho de Davi, Hosana ao filho de Davi. O significado neste contexto, amados irmãos, é que havia uma expectativa de que o Messias, o Salvador do mundo, viesse da estirpe de Davi, ou seja, essas crianças estavam reconhecendo que o Salvador do mundo chegara. Aqueles homens ficaram indignados, vendo aquela fala daquelas crianças, e lhe perguntaram, os escribas e fariseus: não está ouvindo o que estas crianças estão dizendo? Jesus respondeu: sim, vocês nunca leram dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitastes o perfeito louvor. Amados irmãos, Deus usa as crianças. Muitas vezes as crianças trazem uma palavra, uma observação, um comentário recheado de sabedoria, em que é preciso ter a humildade de escutar aquele comentário e ponderar a partir daquele comentário. Porque o Senhor usa as nossas crianças. E da boca dos pequeninos, o Senhor suscita em inúmeros momentos o perfeito louvor. Interessante que uma vez eu estava colocando Esté para dormir, e aquela pressão, né, eu já estava no horário, ela tinha superado um pouco o horário de dormir, e eu entrei no quartinho dela. Geralmente eu coloco Esté para dormir, e quando eu lá estava, o quarto todo bagunçado. Esté é um pouco bagunceira, irmãos, mas ela, eu acho que puxou o pai também é bagunceiro. E aí ela, espero, ela não está aqui, graças a Deus, e não vou estimulá-la a ver o vídeo da pregação mais tarde. Mas o quarto todo bagunçado, aquela bagunça. E aí eu vi aquela bagunça toda, e ela deitada e tarde, aí eu briguei com ela. Esté, isso está errado, minha filha. Você tem que arrumar esse quarto. Isso é um absurdo. Não está legal isso, meu amor. Aí os olhinhos dela se encheram de lágrima, e ela disse assim para mim: papai, diga, minha filha, se o senhor continuar agindo assim, o senhor não vai ter nenhum amigo. Meus irmãos, aquela palavra me desarmou completamente. Eu parei e pensei: eu estou dando uma orientação ou brigando com a minha filha por causa da bagunça? Ou porque eu queria que ela dormisse um pouquinho mais cedo? Ou porque eu me incomodei com alguma coisa? Eu acolhi aquela palavra e conversei com ela. Mas por quê? Não, porque o senhor não precisava ser tão grosseiro comigo. E é verdade, meu amor. Acredita que terminou orando por ela e pedindo perdão a ela? Mas eu pedi, é um contexto, é um cenário, eu senti de Deus pedir. Porque nós somos pais, nós erramos, nós exageramos às vezes, nós temos o estresse da vida. As crianças não contemplam isso, mas o estresse da vida nos atravessa e às vezes nós exageramos. E eu entendi aquela palavra da minha filha como uma palavra de Deus para mim. E eu parei um pouquinho e conversei com ela, e orei com ela, e ela dormiu, e foi uma bênção. Amados irmãos, as nossas crianças trazem consigo palavras sábias, porque elas têm uma sensibilidade, porque elas não têm um embarreiramento para certas coisas, e elas sentem e falam, e nós devemos ter a sensibilidade. Outro dia, eu já contei aqui na igreja, um casal querido, aqui na igreja, ficou um final de semana sem estar conosco, a Maeli, o Renato,
E aí, quando ele veio no outro final de semana, olha, senti a falta de vocês. E de pronto o Eduardo, pequenino, 4 aninhos, na época 3, 4, né? Tinha acabado de fazer 4 aninhos, disse: pastor, eu também senti saudade de você. E eu fiquei impressionado, isso me sensibilizou, porque às vezes nós embarreiramos os nossos sentimentos. Nós amamos pessoas que estão ao nosso redor e às vezes temos dificuldade de dizer: eu te amo. Você é importante para mim. Você me fez falta. Senti saudade de você. Parabéns por isso. Foi muito bom o que você fez. Nós muitas vezes temos dificuldade de expressar os nossos sentimentos, e naquela manhã Deus me ensinou, através do Eduardo, a importância de expressar o que se sente. Também senti saudades de você. Isso foi muito bom para mim, causou um impacto positivo na minha vida. Então, amados irmãos, nós devemos estar prontos a acolher a sabedoria das nossas crianças. Vocês percebem que nós tivemos um Alvorada News ainda há pouco com as nossas crianças. E o que o Lucas falou é verdade, e eu quero ressaltar isso. A Valentina me procurou e disse: pastor, não seria bom que no Dia das Crianças, nós crianças pudéssemos fazer o Alvorada News? Aí eu disse: Valentina, que boa ideia. Excelente. Isso ela me procurou umas 2 semanas ou 3. Mas eu não agi nesse sentido. Aí a Valentina me procurou de novo: pastor, está chegando, né? O dia 12. Eu digo: tá. Não seria bom que nós fizéssemos? Seria. Vamos fazer. Aí eu botei no meu coração: vou falar com o Lucas na terça-feira já. Quando eu ia falar com o Lucas, eu disse: pastor, sabia que a Valentina me procurou? Eu acho que ela não teve firmeza em mim. Me procurou e sugeriu. E sabe que eu achei uma ideia maravilhosa? Eu disse: Lucas, eu também achei uma ideia maravilhosa. E as crianças compraram essa ideia. E elas vieram e elas fizeram uma coisa lindíssima. Uma palavra de sabedoria. Amados irmãos, escutemos os nossos filhos, os nossos netos, as crianças que estão ao nosso redor. Venhamos a ponderar a partir das suas palavras. Porque da boca dos pequeninos o Senhor suscita o perfeito louvor. Mas, queridos, vamos ler então agora Deuteronômio 6:7. A palavra de Deus nos ensina: ensine-as, Deuteronômio capítulo 6, versículo 7. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Ensine-as, está dizendo aqui para ensinar a palavra, as escrituras, o conhecimento da parte de Deus. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa e quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amados irmãos, nós somos chamados a ensinar a palavra do Senhor com perseverança, com constância aos nossos filhos. E em muitos momentos, e aí eu falo só por mim, eu acho que nenhum pai que aqui está vive isso. Por favor, eu tenho certeza que nenhum pai que aqui está vive isso. Mas na minha experiência, às vezes a gente está ensinando, está dando uma palavra, está dando um direcionamento. E a impressão que eu tenho, tanto com uma filha como com a outra, que estão no mundo da lua. É quase aquela música, né? Eu vivo sempre no mundo da lua. Porque eu estou falando, minha filha, olhe para mim, olhe para o seu pai, enquanto nenhum pai vive isso. É uma experiência particular. Olhe para mim, e o menino olha para o chão, olha para o teto, olha para o lado. Meu filho, minha filha, é assim que deve ser feito. É assim que você deve fazer. Mas é interessante que nós vamos ensinando com perseverança, vamos orientando, estimulando, abrindo as oportunidades. Conversando outro dia com o irmão Renato, ele trouxe uma palavra que eu achei interessantíssima, e eu acredito nisso. Ele disse: pastor, eu procuro estimular o meu filho. E nós devemos abraçar isso.
E nós estimulamos de várias maneiras e podemos ter como referência a palavra do Senhor, estimularmos a palavra do Senhor no coração dos nossos pequeninos. Mas eu lhes digo que a partir do texto, esse ensino com perseverança não só é um ensino teórico. Percebam, fale com elas quando estiver sentado, quando andar pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Nós ensinamos com palavras e com vida. Não existe entre os cristãos autênticos esse adágio popular, ou pelo menos não deve existir: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Alguém já escutou isso aqui? Eu já escutei, só eu escutei, poucas pessoas escutaram, muita gente já escutou. Na vida cristã não existe isso. Nós devemos abraçar a orientação do apóstolo Paulo, que disse assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Eu sei, é uma palavra contundente, é uma palavra desafiadora, mas é uma palavra da parte de Deus que nos permite a responsabilidade de sermos exemplo, não só com as nossas palavras, mas muito especialmente com as nossas atitudes. Porque as nossas crianças estão olhando o tempo todo para a gente. E estão captando a nossa vida e a maneira que nós vivemos o tempo todo. E eu lhes digo que o nosso testemunho tem maior impacto do que as nossas palavras. Agora, quando o nosso testemunho se coaduna às nossas palavras e às palavras do Senhor, isso gera um impacto muito especial nos nossos pequeninos. Queridos irmãos, essa é a nossa função. Ensinarmos os nossos queridos, as nossas amadas crianças. Quando eu falo isto, não se circunscreve esta palavra a filho, sobrinho, mas as crianças que passam pela nossa história. E talvez aqui haja alguns adultos que possam dizer para mim: mas pastor, no momento eu não tenho uma interação com a criança. Você pode transformar a sua vida, um instrumento didático, nas mãos do Senhor, para abençoar pessoas que estão no seu trabalho, para abençoar pessoas que estão no seu entorno, para ser um instrumento de Deus. Porque nós somos chamados a resplandecer a luz de Cristo, onde quer que estivermos, de maneira tal que os homens olharão aos céus e glorificarão ao nosso Pai que está nos céus. Por fim, queridos irmãos, quero trazer mais um texto que se encontra em Provérbios 29, 17. O texto nos diz assim, Provérbios 29, 17. Discipline o seu filho e este lhe dará paz. Ele trará grande prazer à sua alma. Discipline o seu filho. O que é que esse texto quer nos ensinar? É que é preciso corrigir rotas. É preciso direcionar. Nossos filhos haverão de errar. Isso é natural, nós erramos, nós pecamos. E a função nossa como pais, avós, tios, ou a nossa própria função na nossa caminhada conosco mesmo diante de Deus, é termos a experiência da disciplina, da correção de rotas. Do meu filho, esse não é o caminho. Meu filho, isso está errado. Meu filho, vamos fazer diferente. Meu filho, esse caminho gerará problemas, prejuízos para a sua vida. É um posicionamento de que existem coisas que são certas, coisas que estão erradas. Nós vivemos em um tempo, e isso tem afetado as igrejas espraiadas no mundo inteiro, de certa forma, e temos que ter o cuidado, porque nós estamos dentro de uma cultura, e qualquer cultura insiste em marcar o nosso modus operandi, o nosso modo de viver. Nós vivemos um tempo de relativismo cultural, onde tudo é relativo, onde a fronteira entre o certo e o errado não está tão bem delineada. Há um borrão, há um espaço que cabe interpretações. Amados irmãos, nos lembremos que a palavra do Senhor é boa, perfeita e agradável. Nos lembremos que a palavra do Senhor nos ensina acerca do pecado. E o pecado literalmente significa errar o alvo.
E o pecado, nos ensina o texto sagrado, ele gera morte, gera prejuízo, nos afasta de Deus, nos marca negativamente, marca-nos de uma maneira a sofrermos a paga daquele pecado, por mais que, no nosso contexto, haja um suporte para agirmos de determinada maneira, mas que é uma maneira que não diz respeito à vontade de Deus para a nossa vida. E nós, pais, devemos nos posicionar, ensinar, corrigir rota, apontar caminhos, porque quando assim fazemos, e quando construirmos essa influência debaixo da oração, da palavra do Senhor, nossas crianças crescerão, se tornarão homens e mulheres, e honrarão a Deus em primeiro lugar, e certamente, por consequência, nos darão paz. Isso redundará em uma alegria da nossa alma. Queridos irmãos, quantos textos existem ao redor da ideia de infância, de criança, que podem nos edificar? Mas eu elegi estes para que nessa manhã nós possamos ter essas reflexões, que nós nos lembremos sempre que nós não devemos nos colocar como um empecilho às nossas crianças para terem uma experiência com Deus. Muito pelo contrário, que sejamos um estímulo, que nós possamos acolher o Senhor com a humildade de uma criança, possamos nos entregar a esse Deus maravilhoso, que tem tantas coisas lindas para cada um de nós, que nós possamos acolher a sabedoria que Deus coloca nos lábios das crianças que estão no nosso entorno, e possamos ponderar sobre estas palavras, que nós possamos ensinar, apresentar a palavra em palavras e em atitudes, em testemunho, porque a palavra apresenta o bom caminho, o excelente caminho, e que muito especialmente, quando as nossas crianças se desviarem, que nós possamos nos posicionar para que possamos ser instrumentos de correção de rota, para que elas possam, uma vez sendo corrigidas, terem experiências profundas e lindas com o Senhor. Queridos irmãos, eu gostaria que nós pudéssemos orar agora, pedindo a Deus que nos permita ter essas experiências perante o Senhor e que nos permita sermos bênção na vida das nossas crianças e ainda nos permita acolher essas palavras de sabedoria para que possamos tocar a nossa vida com sentido, tocar a nossa vida de maneira que onde quer que estivermos, nós possamos ser um verdadeiro instrumento da palavra do Senhor. Você pode baixar sua cabeça, fechar os seus olhos, nós vamos orar agora. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te damos graças porque Tu és um Deus maravilhoso e o nosso Pai. Nesse dia, Senhor, que é o dia das crianças em nosso país, nós pedimos que o Senhor abençoe os nossos pequeninos. Derrama da Tua graça sobre eles, sobre elas, e que nós possamos ser bênção na vida dos nossos filhos, sobrinhos, netos, ou das crianças que estão ao nosso entorno. Que o Senhor nos permita aprender da Tua palavra, e que nós possamos aplicar essa palavra maravilhosa às nossas vidas. Continua abençoando a nossa igreja, abençoa também o nosso impacto que teremos de evangelização pessoal daqui a pouco. Ser exaltado sempre. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.